Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras juntamente comigo e acompanhar a leitura. Hoje é o dia 228 da nossa leitura, né? Se Deus permitir, iremos fazer então os 365 dias e deixar aqui registrado para você poder acompanhar, ouvir, né, a leitura durante, né, todos esses 365 dias e que ela possa transformar e abençoar a sua vida. É a forma que Deus tem para conversar conosco através da leitura, né, das Sagradas Escrituras. Se você perdeu algum dia, então eu convido para que você continue aqui comigo até o final. Eu vou dar então acesso à leitura de anterior, à playlist. No dia anterior, no dia 227 da leitura, nós lemos o livro do profeta Joel. E eu vou te dar então acesso a você tá lendo esse livro. Hoje vamos iniciar um novo livro também, né? Um livro até um pouco extenso, porque ele vai contar a história da igreja primitiva desse século, né? Do primeiro século, na verdade, né? Do calendário cristão. Atos é um livro escrito pelo discípulo, né, de Lucas, né? Discípulo esse a qual não andou com Jesus Cristo, mas ele fez os seus registros, né, no Evangelho, inclusive de Lucas, fazendo então as suas pesquisas, né, para poder fazer essa escrita. E Lucas, ele é muito rico na história da igreja. Atos é o livro que nós vamos ler. Hoje vamos ler o capítulo 1 até o capítulo 3. É um livro que vai nos ajudar bastante a ter compreensão de como foi o início da igreja, essa igreja da qual, né, nós devemos permanecer, porque tem duas diferenças, né? Uma igreja reformada e uma igreja restaurada. E a ideia é procurar, né, aprender, ver como os irmãos, né, do primeiro século viviam, para que nós pudéssemos, né, conseguirmos aí seguir com a mesma forma da qual eles seguiam Jesus. Bom, capítulo 1 de Atos, versículo 1, vai dizer assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que esteve vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que os dois homens vestidos de branco
apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu voltará do mesmo modo como viram subir. Então, versículo 12, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu no meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém. Eles deram ao lugar o nome aramaico Acéldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos, que a sua casa fique desolada sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe em seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabas, e conhecido também como o Justo, e Matias. Em seguida oraram, Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolhestes como apóstolo para substituir Judas neste ministério. Pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Atos capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante à chama de língua de fogo, semelhante, tá? Que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então aqui, pardos, medas, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia,
da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados, perplexos, perguntaram uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em voz alta à multidão: ouça com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel, esse da qual nós acabamos de ler no dia 227. Tá vendo a ligação da nossa leitura? Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelho como sangue, antes que chegue o grande e glorioso do dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus em seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. E não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua louve. O meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo de si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado em seu túmulo e ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob o juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou dentre todos nós. Testemunha disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponham debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza
todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e então tirar aqui, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para que todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvam-se desta geração corrompida. E os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo a cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E os que criam iam se reunindo num só lugar, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades, bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia, por volta de 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas eu lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado na mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, aonde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficaram surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou devoção? Pois foi Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo.
Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o Espírito Santo. Vocês rejeitaram o santo e justo em seu lugar. Exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha desse fato. Pela fé, em nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé, no nome de Jesus, o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependa-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouça com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com os seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-lo, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. E aí agora a gente encerra, a leitura do dia 228, em Atos capítulo 3. Eu quero convidar você a uma breve oração, encerrar essa leitura 228. Se Deus assim permitir, continuaremos o livro de Atos, no dia 229, a partir do capítulo 4. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, como é poderosa a sua palavra, os seus ensinamentos e o registro. Nós somos privilegiados. Há cerca de tão pouco tempo, nós temos ela impressa, há mais ou menos 100 anos, nós temos ela impressa aqui no Brasil, na nossa língua portuguesa, a tua palavra, que ela nos traz entendimento, compreensão na nossa língua. Ajude, Pai, que essa palavra possa ser propagada, que esse poder do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, onde Pedro e os seus apóstolos foram usados através do teu poder para poder falar de Jesus, o Senhor que encarnou em Cristo, que veio ao mundo para falar da grande obra salvífica de nós que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. O Senhor apagou, levou sobre si toda a nossa iniquidade naquela cruz. Obrigado porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ajude que nós possamos nos arrepender diariamente, que nós possamos crer em Cristo Jesus, que nós possamos crer nas palavras dos apóstolos, crer que Jesus ressuscitou, que ele saiu daquele túmulo ao terceiro dia, que ele ficou 40 dias, que está à sua destra, Pai, intercedendo pelos seus filhos, que o poder do teu Espírito está no nosso meio, está em nós, como o Senhor assim ordenou. Que o seu Espírito nos guie,
que o seu Espírito testemunhe com o nosso Espírito que nós somos os seus filhos, filhos amados e queridos, que um dia estaremos prontos para receber a volta do Senhor, para que nós possamos estar em festa, festejando essa unidade onde nós vamos poder ver face a face, juntamente contigo. Que isso possa estar cravado em nossos corações, não pelas nossas forças, mas pelo poder que o Senhor atua sobre nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a seguir com essas leituras diárias, que ela possa enriquecer, que a história da igreja possa nos enriquecer, nos trazer esperança, fé e perseverança no teu caminho. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado por você estar aqui, né, nessa leitura da igreja do primeiro século, né, na era cristã, na era de Jesus, e que essa leitura possa, né, te inspirar a você que aí talvez ainda não acredita, né, ainda não teve esse contato, essa relação com Cristo Jesus. Então eu convido para que você continue conosco, né, toda essa jornada da leitura, aonde as profecias, as promessas de Deus lá no Velho Testamento se cumprem há mais de 2000 anos em Cristo Jesus. Que você possa se arrepender, possa crer nessa palavra e confessar, batizar e ser um filho, né? Um filho de Deus, onde nós podemos nos relacionar com Deus através do seu Espírito Santo. E você que está aqui, né, até o final, você que quer ver a leitura do dia anterior do profeta Joel, nós temos então aqui no final desse vídeo um card, né, 2 cards, na verdade, um card para ler a profecia de Joel e o outro a gente tem a playlist desses 228 dias. Você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar então a clicar na minha imagem aí no final, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações desse canal. Convide, compartilha esse conteúdo, chame mais pessoas para ler diariamente, para que a palavra possa transformar a sua vida e a minha vida diariamente. Que Deus te abençoe, que nós possamos estar nessa jornada aqui durante o próximo capítulo 4 de Atos, né, no dia 229. Nos vemos se Deus assim permitir.